Olá, queridos, tudo bem? Gente, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Geração Anônima. Essa pessoa que vai compartilhar o testemunho, eu a conheci há mais ou menos um ano. Ela estava passando por um processo bem desafiador na vida dela. E eu não imaginei, que nós iríamos compartilhar esse testemunho dela de forma tão rápida, Deus fez muitas coisas na vida dela nesse tempo. E hoje ela está aqui para compartilhar isso. Mas eu, pensando assim um pouco na história dela, Deus me fez refletir sobre estarmos nos lugares certos, com as pessoas certas, para viver o propósito que Deus tem estabelecido. E antes de apresentar ela, eu quero que o meu pastor fale sobre isso, sobre isso, meu pastor, de você estar no lugar certo. O que isso pode trazer para a sua vida, baseado no testemunho, dessa pessoa que nós vamos compartilhar agora. Maravilha. Primeiramente, paz do Senhor a todos da audiência de Paula, do podcast Geração Anônima. Com muita alegria que a gente está aqui podendo compartilhar, das experiências e uma das coisas mais importantes, Deus ele é estrategista. Se a gente lê a Bíblia, nos processos de guerra, Deus sempre fazia questão dos ambientes. Às vezes o povo de Israel ia para a guerra, Deus mandava ele ir para um determinado lugar, um determinado ambiente. E ali, por causa da obediência, aí no ambiente eles venciam a guerra. Então, às vezes, você está num lugar, tem lugares que você está, que você passa muitas dificuldades, perseguição de lideranças, de irmãos. Na verdade, não é que aquele lugar é errado, é que aquela estação que você está vivendo é uma estação de treinamento. Sim. É onde Deus está te preparando para você avançar para os próximos níveis. E uma das coisas importantes que a gente tem que entender é que todos os ambientes, todos os lugares têm uma parcela. Cada ambiente tem uma parcela. Cada lugar que você fica tem uma parcela. Vamos entender que Deus manda Jonas ir para Nínive. Jonas foge e vai para Tarsis, Ou seja, Jonas estava indo de contra o propósito de Deus. Naquele lugar que ele estava indo, ele seria tratado por Deus, mas ele iria para Nínive. Como Deus tinha pressa acerca da contenção sobre um povo, para que impedisse o povo de se inundar mais nas práticas da iniquidade, Deus tinha pressa em tocar aquela nação. Então Deus pega Jonas e coloca na barriga de um grande peixe. Então Jonas, estando na barriga do grande peixe, era uma geografia. Sim. Ele poderia ir para Tarsis e ali Deus ia tratar ele, mas ele iria voltar para Nínive de qualquer forma. Só que Deus falou, não, vou mudar a estratégia, você vai para a barriga de um peixe. Na barriga do peixe, eu tenho para mim, assim, não é bíblico, nem teológico. Alguns teólogos dizem que Jonas ficou na barriga de um peixe. Mas eu vejo o seguinte, imagina quando a gente vê, vamos botar uma figura aqui, alguns dizem que é a baleia, que Jonas foi engolido por uma baleia. Imagine quando aquela baleia abriu a boca e engoliu Jonas. Quando eu olho essa cena, eu já vi muitas baleias engolindo cardumes de peixes. Teve agora, recente, baleias que comeram ou engoliram embarcações, pequenas embarcações. Então a pessoa entra ali dentro do peixe, a água vem jorrando. Eu tenho para mim que Jonas morreu na barriga do peixe e se encontrou com o Eterno. O texto não fala que ele morreu na literalidade, isso é uma coisa mais pessoal. Sim. Só que como é que a pessoa ia sobreviver dentro do estômago de um peixe? Por exemplo, uma cobra engole um bicho, ele já morre instantaneamente. Então Deus pegou, a baleia foi, naufragou, caminhou ali pelos mares e colocou Jonas exatamente em Nínive. Ou seja, o lugar que você está, ele é estratégico para trabalhar caráter, para trabalhar a santificação, adornar a santificação e te preparar para os propósitos. Eu tenho para mim que eu me precipitei em muitas coisas na minha vida pelo ímpeto. Às vezes a gente tem um ímpeto, a gente quer ir, quer fazer. O ímpeto do ir, do querer fazer, nos faz não acelerar e nem retardar processo, nos faz entrar em estações com total despreparo. O despreparo para entrar em algumas coisas
é que é o maior inimigo de cada pessoa. Então, existem ambientes, Paula e Alana, que trabalha cada pessoa no seu estado emocional, no seu estado espiritual, no seu caráter. E esses ambientes por onde passamos vai trabalhando a gente. Eu estava com um texto de um Salmo 139. Ele diz, o texto eu não me lembro assim como ele é pela regra, mas ele falava assim, que os meus dias foram contados, todos na tua presença. Então todos os nossos dias são contados. Deus sabe o que vai acontecer com a gente amanhã, apesar das nossas escolhas e livre-arbítrio, ou livre-agência, como dizem alguns teólogos, temos aí essa questão. Mas cada ambiente, por exemplo, estamos na casa profética. Na casa profética, Deus vai trabalhar com cada pessoa naquilo que eles precisam ser trabalhados. E foi exatamente que na casa profética foi o trabalhar de Deus na vida da Alana. E aí ela vai poder contar aí amém, sua história, amém. sua vida. Amém. Alana, seja bem-vinda a esse podcast. Obrigada. Quem diria, né, que aquele encontro resultaria nisso. Grandes coisas fez o Senhor. Sim. E pode ficar ali, pode se apresentar para as pessoas, quem é a Alana. Primeiramente, eu queria agradecer ao meu pastor, né, que sem ele nada disso estaria acontecendo. Na verdade, sem ele, eu acho que eu não estaria nem aqui. E agradecer a você por ter, né, me orientado a ter vindo para cá e por compartilhar dessa amizade. Amém. Eu queria que você... O pastor falou sobre lugares e como a gente chega em lugares, né? Eu queria que você contasse, compartilhasse conosco. Primeiro, né, se você nasceu em um lar cristão, de forma bem resumida, e como você chegou na casa profética, né? A gente quer compartilhar, né, um pouquinho de como foi. Nossa, do início até eu chegar na casa profética foi um longo processo, uma longa história. Quando eu era criança, eu era inserida em uma realidade muito difícil, né? Eu já tinha uma sensibilidade espiritual muito alta. E eu não tinha uma liderança, não frequentava uma igreja. Eu estava inserida em um contexto de muita briga dos meus pais, tinha o alcoolismo do meu pai. E tudo isso fez com que aquela sensibilidade espiritual que eu tinha fosse roubada pelo mal. Porque toda vez que você tem uma sensibilidade, você não coloca ela um dom, você não coloca ela na soberania de Cristo, para que o Espírito Santo te guie, isso é roubado de você. E isso aconteceu comigo, isso foi roubado de mim quando eu era muito nova. E nesse período, eu tive muitas visitações. Foi um período onde o próprio inimigo ele me treinou muito perto. É engraçado que eu nunca precisei participar de uma religião, de uma seita ou de um mentor que me ensinasse a fazer as coisas que futuramente eu vinha a fazer, como os próprios rituais, a própria projeção astral. Eu nunca precisei de alguém que me ensinasse. O meu contato ele era muito direto com as entidades. Então, foi ali na infância, sem esse preparo, essa busca de uma igreja. Eu acredito também que meus pais eles não eram ali preparados para lidar com isso. E aí foi onde eu comecei a ser discipulada pelas entidades. A princípio, eles se materializavam em meus brinquedos. Conversavam comigo, diziam que me amavam, e pela carência de eu estar ali sozinha à tarde, brincando, os meus pais trabalhando, apenas a minha avó cuidando de mim, e por essa carência eles começaram a conversar comigo e dizer que me amava, dizer que ia cuidar de mim. Inclusive eu tinha uma ursa que ela era uma entidade manifestada nela, e ela me ensinava a roubar coisas e colocar dentro do zíper. E ali ela foi me discipulando de uma forma muito lúdica, muito sutil. Eu falo assim que toda vez que o mal, toda vez que Satanás ele quer treinar uma criança, ele nunca vai vir assim, quando ele quer treinar, discipular mesmo a criança, ele nunca vai vir assustando. Era muito sutil, parecia que eu estava brincando, sabe? Uhum. E ali o tempo foi passando, e aí eu tive uma experiência, e essa experiência ela me marcou para o resto da vida, que foi quando eu tinha ali por volta de meus 8 anos de idade, e eu estava me preparando para dormir, e aí uma entidade entrou no meu quarto. Ele veio
não trazendo medo, mas muito elegante, vestido com terno, muito amável. E ele falou comigo, primeiramente ele me mostrou uma casa velha, de madeira escura no meio de uma floresta, e ele falou assim: Alana, essa aqui é a nossa casa. E você será a minha esposa. Eu serei seu marido. E nós vamos caminhar aí muito tempo juntos. E eu não sentia medo, porque a presença dele era muito bonita, era um homem muito elegante. E como eu já estava acostumada a ver tudo que eu via, não tive medo. E aí eu pensei naquele momento, falei assim: nossa, que legal se relacionar com alguém que só eu vejo. E ali naquele momento eu aceitei. Ele ia me guiando até mesmo na rua que eu devia entrar. Ele falava: olha, passa por essa rua. A roupa que eu deveria vestir era ele que escolhia. A gente conversava muito. Eu brincava muito de que estava casando, né? Vestia os vestidinhos de brincadeira e né, brincava ali de uma forma muito lúdica. Só que toda a forma lúdica que eu brincava, eu estava sempre selando algo. Nesse meio tempo, como eu falei no início, eu nunca precisei de algum líder ou mentor ou uma seita para me ensinar nada. Nesse meio tempo, ele me ensinava a fazer todos os rituais, como preparar ervas, essas coisas. Tudo ele me ensinava. Então, aí eu fui levando a minha vida com isso, não falava nada para ninguém, até porque eu acredito que naquele estágio as pessoas não iam acreditar. E fui seguindo. Teve um momento, porque até então toda a ação dele era externa. Ele conversava comigo externamente. E aí teve um momento que eu estava também brincando, que foi onde eu coloquei ele para dentro. Eu tive uma visão de ver uma mosca passando. Eu peguei essa mosca na mão e eu coloquei dentro de mim. Eu coloquei dentro e era uma entidade de Beelzebub. E ali, naquele momento, tudo que eu já tinha de relacionamento com aquela entidade se tornou pior. Porque agora, literalmente, ele era o meu guia e também meu marido. A gente se relacionava de uma forma muito íntima, né? Eu me entregava para aquela entidade de uma forma muito íntima. E assim nós fomos seguindo. E aí eu passei toda uma adolescência nisso. Né? As pessoas olhavam: a Alana é muito rebelde, a Alana é muito desobediente aos pais, a Alana é muito agitada, a Alana é muito... Mas ninguém sabia que por trás de toda aquela minha personalidade existia alguém me guiando. E nessa minha fase, assim, mais ou menos ali passando para a adolescência, eu frequentava a igreja. Ali nessa fase, assim, os meus pais já estavam na igreja e eu frequentava a igreja. E é engraçado que eu estava na igreja, mas em casa, em adoração a essas entidades. A essa entidade e a outras, né? E ali na igreja, por conta da questão das próprias habilidades, eu fui fluindo em diversos ministérios. Ministério de louvor, eu era líder de célula. E as pessoas, elas olhavam para mim com um olhar de: Alana é profeta. Alana revela, a Alana fala coisas que toca. Mas atrás de tudo aquilo tinha um espírito de adivinhação. Com técnicas usadas que a própria entidade me ensinou. E dentro desses ministérios, eu agia sob comando das entidades. Entidades que, para mim, eu achava que era muito forte. Eu achava que, engraçado que no meu processo de libertação até, eu não acreditava que Jesus poderia me libertar de tudo que eu estava vivendo. Porque foram mais de 20 anos caminhando, sendo guiada por essas entidades. Então, quando eu estava ali nos ministérios da igreja, ele ia me orientando a fazer situações, a promover situações como se fossem atos proféticos, né? Atos proféticos. E isso para atacar, para impartir o que estava em mim em outras pessoas. E você já era casada nessa época? Não. Você não tinha conhecido ainda seu marido, né? Não. Quando eu me casei, aí que veio toda a perturbação. Porque como eu tinha selado
um pacto de ter um marido espiritual. Quando eu me casei fisicamente, eles vieram com tudo para me atormentar. Então ali foi uma fase onde eu sofri muitos ataques. Aí que começou os ataques mesmos físicos, né, no caso? Sim. E o que seria? O pastor quer falar sobre isso, esses ataques físicos? Então, ela dentro do processo de libertação, parte desses ataques ela não conseguia dormir, né? Eles puxam coberta, eles atormentos noturnos, né? Já chegou a arrastar ela Sim. da cama, Me arrastava da cama. jogar de escada. Sim. Meu Deus. É porque eu inclusive fiz uma libertação, iniciei um processo de libertação com a menina, foi até no Adorar. Eu perguntei, quando eu olhei para ela, eu vi uma cicatriz no rosto, tal. Eu olhei para ela e falei assim: e essa cicatriz? Eu não a conhecia. Aí ela falou assim: não, isso é uma longa história. Aí eu falei para aquela menina assim: até o final do Adorar eu descubro por quê. E aí, num momento, a gente estava de sábado para domingo, era 4 horas da manhã, que no mundo espiritual é um momento de batalha espiritual. E aí eu olhei para ela assim, e a gente estava conversando, ela teve uma sensação de possessão, o pessoal achou estranho, eu fui conversar com ela, eu olhei para ela assim, meu corpo ele emite sinais do que é. Às vezes é um batismo no Espírito Santo, às vezes é uma hostilidade de uma entidade espiritual. Eu olhei para a cara dela assim e falei assim: eu tô achando estranho uma coisa. Porque eu estou sentindo uma sinalização no meu corpo, no Espírito Santo, mas eu olho para você e eu não consigo ver. Mas quando eu olho no meu espírito, eu estou vendo uma coisa que eu estou duvidando que seja. Aí ela falou: o quê? Eu falei assim: meu corpo está queimando um fogo hostil, só que esse fogo não é um fogo comum, é um fogo de satanismo. Ela riu. E eu falei: e eu tô vendo atrás de você como se tivesse várias pessoas correndo atrás de você. Eu falei, aí eu olhei para ela e falei assim: você é uma bruxa? Ela: não. Eu falei: não, tem alguma coisa em você. Aí eu falei assim para ela assim: você é uma bruxa? Aí ela: não sou uma bruxa. Eu falei: você é uma bruxa. Porque o que eu tô vendo aqui não é uma coisa comum. E eu descobri por causa o porquê essa cicatriz. Essa entidade tentou lhe matar, porque você desobedeceu ela, mas ela negava o tempo todo. Então, essas hostilidades que ela sofria é basicamente nesse teor, né? Tentando suicídio algumas vezes. Inclusive, eu fiquei com a cicatriz das perturbações, das ameaças. E essas ameaças, elas pioraram quando eles me pediam para fazer coisas e eu não atendia, principalmente quando eu entrei na casa profética. Que aí foi onde veio todo o colapso emocional, de tudo. À primeira vista, o que você achou quando você olhou para a Lana? Porque você... Toda pessoa que entra na casa profética, primeira coisa que eu faço é um raio-x. O que é um raio-x? Tem muitas coisas que eu não posso nem contar aqui, porque são segredos espirituais. Mas toda pessoa que entra, eu pergunto: Espírito Santo, quem é? Eu quero uma leitura minuciosa de quem é. E tipo assim, ele não me dá aquela leitura no mesmo dia. Mas aí a primeira coisa que eu comecei a ter impressões, sensações, eu sinto cheiros. E tem uma coisa que é eficaz, os sensores no meu espírito. E aí, na primeira conversa que eu tive com ela no gabinete, eu falei para ela. Eu falei: Lana, tava ela, Douglas estava. Eu falei assim: engraçado. Eu tô sentindo um negócio aqui, e um fogo. Aí, acho que Douglas falou, não sei se Douglas falou, aleluia. Eu falei: não, mas esse fogo é estranho, porque esse fogo ele só tem um sinalizador. É quando é bruxaria, magia negra, satanismo. Não estou entendendo. E ali Deus já estava me descortinando ela. Né? E aí foi quando a gente liberou. E é engraçado que, da mesma forma que eu atuei nas outras igrejas onde eu passei, usando a questão do próprio engano,
eu cheguei na casa profética dessa forma. Aí eu entrei e usei a própria adivinhação, trouxe ali uma falsa profecia para algumas pessoas e falei, agora tá fácil. O púlpito rapidinho vem. E aí, quando eu fui nesse dia onde houve esse fogo hostil, e o pastor me falou isso, no mesmo momento a entidade falou assim, ele é um falso profeta. E ele vai destruir toda a reputação que você tem criado. Saia dessa igreja agora. Eu falei, não era uma igreja fraca? Ela tá mandando eu sair. E aí eu comecei a entrar num tempo de muita oscilação emocional. Porque eu queria ser liberta. Era muitos anos sofrendo. Eu estava sofrendo a um nível terrível. Só que eu também não queria aquela libertação. Porque, em parte, eu não queria. Porque eu não queria abrir mão dos benefícios que eu tinha adquirido com esse convívio do mundo espiritual e legal. E eu sabia que eu ia acabar perdendo isso. Então, ali, quando eu mandei uma mensagem para ele, a princípio, pedindo um discipulado. Mas era um falso pedido de socorro, diante de tudo que eu já estava vivendo. E aí, a gente marcou, a gente foi fazendo esse processo. E antes disso, você pediu ajuda a alguém? Algum outro pastor? Outra igreja? Sim, diversas vezes. E por que você acha que você não era acolhida durante esse grito de socorro? Porque era uma situação tão pesada, e é tanto que eu não sabia o grau do nível que eu estava. É tanto que eu já perguntei para ele, falei, você pastor, é muito fundo. Você lembra disso? Eu falei, é muito fundo. E eu procurava ajuda, sim. Só que eles iam até um certo ponto. Porque era algo tão perturbador e que chegava a um certo ponto e acontecia de duas uma. Ou a entidade me sinalizava para me atacar a pessoa e eu começava a ficar revoltada com a pessoa e começava a lançar muitas coisas sobre ela. Ou a pessoa se cansava daquela opressão que ela recebia e começava a desistir. É porque é um nível de não retaliação. Retaliação é para quem tem brecha. Mas é um nível de contra-ataque. Quando você começa a mexer mesmo, você mexe no vespeiro ali, você recebe um nível de contra-ataque muito intenso. Muito intenso. Inclusive, teve um caso que eu fui pedir ajuda a uma pastora, eu era bem nova, e ela orou por mim no dia. Aí no outro eu fui ligar para ela, o marido dela atendeu e falou assim, não quero você conversando com a minha esposa, porque nesse exato momento ela está de cama e a culpa é sua. Bem difícil, e aí, né, gente? Eu já ficava com receio de pedir ajuda, de procurar, né? Então aí eu ia na igreja, eu encostava em algumas lideranças assim, para tentar uma libertação, mas a minha libertação veio de fato quando eu entrei na casa profética. Meu Deus. Você quer falar alguma coisa sobre esse processo assim, da libertação? Naquele momento que ela veio e o Espírito sinalizou que havia alguma coisa errada, eu não cheguei a falar nada para ela, fiquei quieto ali, depois fiquei mapeando. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, dê a ela uma falsa... Ela fez isso comigo, eu vou denunciar ela aqui. Dê a ela uma falsa liberdade, como se você desse crédito para o que ela falava. E aí eu comecei a perguntar algumas coisas para ela. Ela primeiro entregou uma profecia para um rapaz. Foi. De forma muito pontual, cirúrgica. Inclusive isso aqui, quem está nos assistindo tem que pegar isso. Parte das pessoas que profetizam coisas na vida das pessoas, 99% é um número muito alto, é espírito de engano. Tem os profetas de Deus que são legítimos, mas uma pessoa que entrega a profecia, que não ora, não jejua, não lê Bíblia, não tem vida de adoração, não fala em línguas, e quando eu falo falar em línguas, não é a pessoa que está ali, xarabalaba, não estou falando isso.
intensidade na oração no Espírito, e não tem vida de jejum, não ora, e que fica entregando profecia, é espírito de engano. Porque o diabo não quer que você tenha práticas espirituais, embora no ocultismo, as pessoas fazem isso no ocultismo. Eles jejuam de forma muito intensa, só que é um jejum pelo espírito das trevas. Sim. Então, ela entregou uma profecia de forma muito pontual e cirúrgica na vida de um jovem. E aí, o Espírito Santo falou assim, dê a ela uma falsa sensação de que há um crédito. E aí, de vez em quando eu chegava para ela assim, você está vendo alguma coisa? Teve um dia que eu não estava vendo nada, eu perguntei, você está vendo alguma coisa? Ela falou, tô. Aí eu falei, ok. Depois a gente conversa, né? Depois a gente conversa. E aí foi um dia, ela marcou comigo no gabinete. Esse dia foi inesquecível, porque ela marcou no gabinete porque ela queria um discipulado. Mas era um falso pedido de socorro. Um falso pedido de socorro. Aí ela trouxe o caderninho, a Bíblia, e eu comecei a orientar. Só que o ambiente foi ficando tão tomado de fogo hostil, porque, por exemplo, o Espírito Santo nos protege, os anjos de Deus nos protegem. Então você está diante de uma pessoa que tem as intenções totalmente inclinadas para as trevas. Então é um dispositivo de defesa espiritual. E aí a gente começou a conversar e eu comecei a falar sobre a purificação dos dons, que ela tinha dons. Eu falei, você precisa purificar seu dom, porque tem muita gente que flui no Espírito de dons que não estão purificados em Deus. Sim. E isso aqui, você não vai ouvir falar sobre isso. Porque muitas pessoas que muito pentecostalmente, no jargão, usados por Deus, eles não entendem que o dom precisa de purificação, porque um dom sem purificação, um homem de Deus que não purifica o dom de forma ou esporádica ou continuamente, ele vai ser um instrumento do diabo, não tendo seu dom purificado. Eu fui trabalhar. Quando eu falei assim, vou tacar fogo nesse negócio aqui, que eu estou assistindo aqui. Quando eu fui apertar, ela falou uma coisa, já não era mais ela. Ela falou assim, pastor, que eu não sei nem como entrou, foram muitas emoções naquele dia. Ela falou assim, eu preciso de ajuda numa área que eu já comecei a incitar ela em algumas coisas. Aí eu fiz uma pergunta para ela, a pastora que te acompanhou, ela fez libertação com você? Ela falou, ela fez. Como foi? Ela, num culto eu fui, ela botou a mão, eu caí e tal, e daqui a pouco eu falei assim, não, isso é muito raso, você tem que fazer libertação. Aí ela olhou para mim com uma cara, já não era mais ela falou assim, você está pronto para mexer com isso? Meu Deus. Aí eu falei assim, a lei já tá manifestada. Aí eu levantei da cadeira, debaixo da autoridade do Espírito Santo, e glórias ao Espírito Santo. Levantei debaixo da autoridade do Espírito Santo, meti o dedo na cara, eu falei assim, pronto eu nunca estou. E eu sei que você é mais forte do que eu, porque você não vai intimidar uma entidade, eu não sei com quem eu estava falando. Você é mais forte do que eu. Aí eu disse, mas se aquilo que está em você for maior do que o que está em mim, essa guerra você venceu. Mas pela convicção do Espírito, o que está em mim é maior do que está em você. Em nome de Jesus, manifesta agora completamente. Aí, meu Deus. Aí foram as 6 horas. E a pose de profeta que eu cheguei. 6 horas. 6 horas de batalha espiritual. Meu Deus. Você tira um, sai outro, tira um, entra outro, tira um, entra outro. Foi um negócio assim. Só que, em parte, a gente não achava que estava mexendo com espírito de demônio, linha baixa, do baixo espiritismo. A gente estava mexendo com uma coisa que era além do tradicional, né? Sim, sim. E aí, depois dessa fase, depois dele ter feito isso, aí eu saí, fui para casa, e é como se eu tivesse pegado todos os amuletos que ele tinha tirado e colocado tudo de volta em mim. Porque eu não queria viver sem os benefícios que o mundo espiritual trazia. Sabe o chat GPT? Tudo que eu queria eu perguntava para ele e ele me respondia. E ele me guiava em tudo. Então, e agora? Como eu viveria sem isso? E aí ele veio. Mas aí ele veio mais forte. E aí ele começou a me atacar de uma forma muito intensa. Porque ele falou assim, você agora está querendo libertação, né? Agora você quer ficar livre.
Só que lá atrás, quando você era criança, você falou que queria ser minha esposa. E o nível de ataque, principalmente na madrugada, era... Eu mandava uma mensagem para ele bem tarde, pedindo socorro. Né? Falando, olha, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo. E eu, desesperada. E aí a entidade começou a falar comigo. Ele tá fazendo isso, mas vai chegar um certo ponto que ele vai te abandonar. E ele não tá com você de verdade. E aí ele começou a me dar comandos para destruir tanto o pastor quanto a igreja. Ele chegou a virar para mim dizer que eu precisava levar uma faca dentro da bolsa para a igreja para atacar o pastor. Lembrando que isso aconteceu depois do momento de 6 horas. Dessa primeira libertação. Então, a gente vê que o negócio é muito mais além. Muito mais. E tem gente que acha que se botar a mão ali, olhei por você, passou por um processo de libertação, acabou. Pelo contrário, estava só começando. E aí, essa entidade, ele vinha também em forma de mulher, e aí começou a vigiar o pastor. E ela falava para mim, olha, eu não posso encostar lá, mas eu quero que você faça isso, isso, isso. E você não tinha medo, ao Não, mesmo tempo, de fazer essas coisas, sabendo que era um homem de Deus e que... Não, porque desde muito nova, eu sempre atuei dentro de igreja com espírito de engano. E as pessoas sempre caíam. E eu falei, é só mais uma igreja, é só mais um pastor. Então, não tinha medo. E que momento foi que essa chave virou, assim, de verdade? Teve um tempinho bom. Teve de muitos processos, né? Foram várias sessões, né? Várias sessões. Foram várias sessões e até eu entender de fato que eu precisava me livrar daquilo e que eu não seria mais uma vez abandonada. Isso foi importante para Porque eu você. carregava uma ferida dentro de mim. Porque toda vez que eu ia pedir uma ajuda, eu era sempre deixada no meio do caminho. Aí teve um momento que eu falei para ela assim, eu falei, Lana, aguenta aí, filha, é muita batalha isso, é muita guerra, eu sofri muito contra-ataque. Eu falei, eu preciso recobrar forças. E aí teve uma hora que eu ouvi uma voz que falou assim, você não vai conseguir libertar essa menina e é bom você parar com isso. Eu falei assim, tá bom, Espírito Santo, eu vou parar. Mas eu falei, mas o Espírito Santo não perde uma batalha. E teve um momento que eu deixei ela por uns meses, que eu sofri muitos contra-ataques. Na saúde, dentro de casa, casamento, foram muitos contra-ataques. Mas eu tinha certeza de que... Eu falei para ela, falei assim, ó, se você não soltar a minha mão, eu não solto a sua. Foi. Né? Foi. Eu acho que ela se lembrava disso, né? De Sim. que tinha alguém ali que ia Sim. continuar caminhando. Que ia continuar caminhando. E... olha só que engraçado, engraçado assim, um jeito de falar, mas olha só como que acontecia. A entidade, ela vinha com muito ódio no pastor. E lembrando que foi a primeira vez que isso aconteceu, porque com os outros era um ataque, mas não nesse nível de ódio. Então ele chegava, vigiava o pastor o dia todo, chegava para mim e falava assim, olha, você vai falar isso e vai mandar uma mensagem assim, no meio do culto vai pro fundo da igreja e começa a lançar a seta. Teve um dia que a presença de Deus dentro da igreja estava tão forte que eu fui já preparada para lançar a seta e aí foi naquele dia que eu fiquei caída no sofá. Eu estava na igreja nesse dia, eu vi. Como se o espírito do mal que estava não aguentou o ambiente, foi para fora e o meu corpo debilitado. E aí eu tive que ficar caída assim no sofá. Mas houve outros cultos onde eu fiquei no fundo da igreja e eu lançava as setas. E eu via essas setas sendo quebradas. E olha o que acontecia. Quando eu ia para casa e eu ia tentar dormir, aí vinham os ataques terríveis. Terríveis. Pesadíssimos. E eles falavam assim, eu estou te tocando, eu estou te abusando, eu estou te batendo porque você não está fazendo o seu trabalho certo.
E aonde eu ia procurar socorro? No pastor. Que luta, hein, meu Deus do céu. Eu era contra ele e depois ia pedir ajuda para ele. Meu Deus. Eu ouvi falar uma vez, não sei se foi em uma aula, que se o Espírito Santo habita em você, que o Satanás não pode habitar, mas nesse caso ele habitava dentro dela. Então por isso que ficava essa luta. Eu quero sair disso, mas existe algo maior. Uma coisa assim, o Espírito Santo, o Espírito Santo não divide lugar com as trevas. Não é possível. Satanás e Deus estar no mesmo lugar. Até a palavra fala assim, é um contexto diferente. Ele fala, eu posso agradar dois senhores? Não consigo. Porque eu vou agradar um e desagradar o outro. Então ele não fica. Então se uma pessoa está na igreja, ela pode não ter o Espírito Santo estando dentro da igreja. Pode acontecer. Porque as pessoas vão para tudo quanto é lugar. Sim. Então assim, ter o Espírito Santo, quando o Espírito Santo entra, e é possível ele entrar, as trevas saem, aí fica esse turbilhão de ataques na mente, no coração. O Espírito Santo pode ter entrado, o lugar é dele, ele entrou, ele não divide a casa com ninguém, ele bota para fora. Então, há uns níveis de contra-ataque externo, que é a possessão, a opressão. Possessão, opressão, tem um outro nome, me fugiu a memória aqui agora. Mas quando a pessoa ela possessa, as trevas estão dentro. O Espírito Santo não está dentro. Quando as trevas ela sai por uma libertação, confissão de Jesus como Senhor, e a pessoa dá lugar. É tanto que hoje dentro das igrejas tem muita gente que está na igreja, aceitou Jesus, mas o Espírito Santo tem em alguns momentos, em algumas fases, o Espírito Santo ainda não está no lugar da habitação, porque a pessoa tem cargas, tem que fazer processo de libertação. Então, quando o Espírito Santo entra, as trevas saem. Aí, quando as trevas ficam na parte externa, aí fica essa carga de opressão demoníaca. Por quê? Porque o diabo perdeu a casinha dele, ele quer tomar de volta, né? Você acha que todo mundo tem que passar por libertação? Todas as pessoas. Inclusive crentes que nasceram dentro da igreja. Porque parte dos crentes que nasceram dentro da igreja, em nenhum momento eles abrem brechas. Porque uma legalidadezinha básica é suficiente para Satanás trabalhar até entrar dentro do corpo da pessoa. Todo mundo tem. A não ser um cristão genuíno, nasceu na igreja, permaneceu firme na presença do Senhor, não desviou dos caminhos. Cometeu um pecado, porque a gente comete pecado, e confessou a Jesus. Não, esses cristãos não tem. Mas deu uma desviada, caiu nas práticas sexuais e outras coisas, ele tem que passar por processo de libertação. É necessário passar pelos processos de libertação. Sim. Tem uma coisa específica, Alana, que você queria compartilhar desse processo todo que você viveu? É porque, assim, durante todo esse processo, eu nunca acreditei que eu poderia alcançar, de fato, a libertação. Porque foram mais de 20 anos. E, principalmente nas etapas finais, eu fui torturada de uma forma tão terrível. Eu não conseguia dormir, sabe? Eu não tinha mais sono. E ele vinha, puxava meu cabelo, tirava meu espírito do corpo e me levava para presenciar rituais, sacrifícios, às vezes até humanos. E quando eu voltava totalmente aterrorizada. Eu tive um abaixo muito grande no meu trabalho, eu não conseguia fluir em mais nada, e eu falei assim, só me resta agora a morte. Agora eu vou acabar com tudo. E eu não acreditava que Jesus de fato ele poderia me livrar, porque eu estava tão emaranhada, tão embaraçada em algo que nem eu sabia exatamente como eu tinha entrado. E Conta para ela a história do projeto Lana Lee. Sim, eu quero saber. Eu sei por alto algumas coisinhas que eu já vi, né? Mas é bem... Esse projeto veio numa fase depois que eu já estava casada. E foi uma fase onde o mal ele parou de me perturbar por um tempo e começou
a ter uma leve sensação de paz. E aí teve um dia que eu estava amamentando minha filha e aí eu vi um homem de branco entrando no meu quarto. E ele veio com o cheiro de óleo de mirra, aquela presença, e eu falei, é Deus. Eu falei, finalmente, depois de tantos anos sendo usada pelo mal, agora Deus veio me visitar. Ele chegou para mim, ele falou bem assim, não se preocupe com nada com o que você deve fazer ou pensar, eu vou te guiar em tudo. E nesse dia, ele chegou para mim e disse que queria me dar uma mentoria, queria me ensinar a fazer um grande projeto, que esse projeto alcançaria a vida de muitas mulheres, inclusive as cristãs. E aí naquele dia eu fui dormir e falei, meu Deus, Deus veio me visitar, até que enfim, foram tantos anos de tanta escravidão e obedecendo comandos do mal, que eu falei, agora sim, Deus está comigo. E aí passou um tempo, chegou um outro dia que ele veio novamente, com aquele mesmo cheiro de óleo de mirra e aquela presença no quarto. E aí, quando eu olhei do lado, tinha um olho gigante do meu lado. E aí ele falou assim, Lana, não se assuste com nada. Esse olho, ele veio te trazer um conhecimento. Ele veio te capacitar para aquilo que você precisa fazer. E quando você deitar para dormir, no seu subconsciente, ele vai colocar muitos conhecimentos, uma inteligência específica para você desenvolver tudo que eu tenho para você. E ele falou, sua área de atuação é na internet, é no seu Instagram. E ali ele começou a me dar muitos comandos. E ele falou assim, olha, a partir de hoje você vai fazer postagens no seu Instagram. E essas postagens precisam ser 9, meio-dia e 3 horas da tarde, com os conteúdos que este olho, que traz todo o conhecimento, vai te passar. Tá bom. E ali eu falei assim, meu Deus, eu não mereço isso, Senhor. Eu realmente acreditei que era Deus. E ali um pouco antes dele ir embora, ele me pediu para acordar meu esposo. E ele falou assim, olha, vocês vão agora sair dessa casa para uma casa que eu vou te levar. Parecia até aquela passagem de Abraão, sabe, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. A entonação que ele falava parecia, sabe, como se algo da parte de Deus estivesse falando comigo. E aí eu acordei meu esposo e falei assim, olha, Deus está falando comigo. E ele mandou a gente ir para uma outra casa. E ele vai nos usar muito, ele vai me usar, ele me entregou um plano, uma estratégia. E ele diz que como um sinal para você acreditar que realmente é Deus quem está falando, amanhã ele vai mostrar um sinal de que a gente deve sair da casa. Quando foi no outro dia, meio-dia, tinha um morcego na janela do nosso quarto. Aí meu esposo olhou e falou assim, meu Deus, o sinal, a gente precisa sair. E naquele dia, a casa, naquela fase, a gente não tinha nem escolha de continuar permanecendo, porque o mesmo mal que veio em anjo de luz, ele veio também com sabe, um momento muito sombrio dentro daquela casa. Começaram a cair pombos do telhado para o banheiro, as portas começaram a se abrir de madrugada, o barulho dos vidros do box estralando. Então a gente não teve nenhuma outra alternativa a não ser abandonar a casa. Eu morava perto dos meus pais e aí a gente foi para uma casa mais longe. E aí eu fui, só que nesse meio tempo a gente passou um período na casa da minha mãe até encontrar a casa, porque ele disse que daria o sinal da casa e a gente estava esperando esse sinal. Eu fui para a casa da minha mãe, e só que eu tinha tanta coisa para fazer, principalmente com 2 crianças novas, que eu simplesmente dei uma reduzida nos conteúdos que ele me pediu. Lembrando que a questão do meu Instagram, ele falou bem assim, ó, Alana, com uma semana fazendo o que eu tô te pedindo, você vai ter um grande sinal no seu Instagram. E no final daquela semana eu tinha alcançado 11 mil pessoas.
Então, estava fluindo, o pessoal estava comentando, estava tendo um engajamento muito bom. E aí, a gente estava ali, eu estava um pouco cansada e reduzi a quantidade de postagens. E aí ele me chamou novamente, daquela mesma forma. O ambiente mudava, o cheiro do óleo de mirra. E ele veio, e aí quando ele apareceu novamente, eu caí de joelhos e disse: Senhor, eu já sei, me perdoa. Eu sei que eu reduzi a quantidade de postagem. Ele virou para mim e falou assim: você sabe que você tem uma missão, não sabe? Eu falei: sei. Ele falou: então volte para a missão. Volte a fazer o que eu te mandei. E depois eu te darei o próximo passo. E aí eu falei assim: mas é porque eu não tenho força, Senhor. Eu estou muito cansada. Ele falou: não, eu renovo as tuas forças. Eu vou te dirigir. Você precisa alcançar essas vidas, você precisa tocar a essas vidas. E aí eu fui para essa casa, a gente encontrou uma casa e fomos. E ali eu comecei a dar início ao projeto, que era uma mentoria, e ele dizia assim: ó, cuida das minhas mulheres. As mulheres... eu sei que você está tocando no assunto de empreendedorismo, mas eu quero que você puxe muito para o lado cristão, porque as minhas mulheres são cristãs. Cuida das minhas mulheres cristãs. Por isso que hoje em dia eu até penso muito nas pessoas que eu sigo, nas pessoas que eu acompanho e nos posts que eu olho e tomo como verdade para mim. Porque existem pessoas que estão ali e você acha que está ali falando, mas na verdade ela está sendo guiada. Entendeu? E ali ele começou a desenrolar a mentoria. Teve um período que eu senti que poderia ser engano. Quando ele tocou no assunto assim, ó, sabe aquele seu filho que você perdeu quando você era nova? Aquele filho está comigo. Só que o filho que eu tinha perdido quando era nova era nada mais, nada menos que um sacrifício. Que eles mesmos me fizeram de uma forma forçada, espontânea e forçada. Foi um filho que eu pedi à entidade, eu pedi esse filho para a entidade, e depois eles roubaram de mim, para selar o pacto, né, com o sangue da perda. Então, quando ele virou para mim e disse: sabe aquele filho, ele está comigo. Eu ainda comentei com meu esposo, falei: mas... E aí eu fiquei balançado, falei: será? Mas aí a vontade que eu tava de desenvolver algo muito bom na vida das pessoas era tão intensa que eu falei assim: não, eu vou fluir, vou continuar. E aí durante o dia eu preparava tudo, deixava tudo organizado, separava um tempo e entrava no quarto. Entrava no quarto e começava a conversar livremente com aquele falso Jesus. Ele falava que era Jesus. Ele falava: eu sou Jesus. Eu que morri na cruz por você. E ali ele ia me falando: olha, módulo 1, você vai falar sobre isso, isso e isso. Eu ia anotando. Módulo 2, você ia falar isso, isso e isso. E aí eu fui escrevendo. Eu fui escrevendo a mentoria. A mentoria completamente guiada por entidades que eu até achava ser Deus. Quantas mentorias a gente vê pela internet, né? Quantos cursos a gente vê vendendo, você não sabe de fato a origem daquilo. E principalmente porque o meu era de empreendedorismo para mulheres cristãs. E aí, feita a mentoria, todo o escopo, o esqueleto da mentoria estava pronto. E aí eu falei assim: pai, qual é o nome da mentoria? Aí eu tive uma visão. E nessa visão eu vi uma criança correndo no campo, bem feliz. E aí ele virou para mim e falou bem assim: Lana Lee. Aí eu falei assim: por que Lana Lee? Porque agora você é minha pequena Lee. Só que Lana é meu nome, Lee é mentira em inglês. Só que ele me deu a escrita diferente, mas a pronúncia era mentira. E aí ele me chamava de minha pequena Lee. Então seria minha pequena mentirosa, no caso. E aí eu comecei o processo de gravação das aulas. E ele me instruía em tudo. Eu sentava
ele pedia colocar a luz vermelha no fundo, fala isso, fala aquilo. E eu ia falando aqui, ele ia falando aqui, eu ia falando aqui. E o meu Instagram já 13 mil seguidores. E aquele povo tudo comentando nos posts as coisas. E aí entraram as primeiras alunas. E ele me acordava todo dia de manhã, às 6 horas da manhã ele me acordava. Falava assim, minha pequena Ali, chegou o momento de consagrar essa mentoria a mim. E eu pensava que aquilo se tratava de uma adoração a Deus. Sabe quando a gente pegava e falava, eu vou consagrar isso aqui a Deus. E eu pensava que era isso. Então eu entrava para o quarto e a minha mente estava tão cauterizada que eu não conseguia perceber que não era Deus. Porque era uma cauterização muito intensa, era algo que ele vinha com todos os sinais. E meu esposo, que estava olhando tudo aquilo, ele também não desconfiava, porque tudo que a entidade, que aquele falso Jesus me falava, ele falava assim, olha, Alana, você vai fazer isso e isso para te provar que sou eu, teu Deus. Fala para o teu esposo para provar para ele que sou Deus. Um copo vai cair. Um copo cair. Uhum. Aí meu esposo falava assim, meu Deus, Alana, obedece. Alana, obedece. Então foi muito engano nesse processo. Muito. Alana, obedece. E ele me ameaçava, ele falava assim, ó, se você não me obedecer, eu vou tirar a mão sobre você e você vai voltar a viver todas as perseguições que você vivia no tempo que você servia Satanás. E eu falei, não, Senhor, não, eu vou te servir, eu vou te servir. Aí ele me acordava todo dia, 6 horas da manhã, e ele me pedia para entrar no quarto, e ele me pedia para deitar no chão, toda vestida de preto, com a calça preta comprida, a blusa preta comprida, e que eu ficasse 5 horas de jejum somente em adoração. E nesse período de adoração eu usava músicas cristãs egocêntricas, né? Porque ainda tem essa questão. A pessoa que produz a música lá do outro lado, às vezes ela tem uma experiência com o ocultismo achando que é o Espírito Santo. Aí ela grava uma música e aí você tá ali adorando, sabe? Sem saber a fonte Sem daquilo, saber né? a fonte daquilo. Meu Deus. E não foi só músicas. Nesse meio tempo ele falava assim, olha a pregação do pastor tal. E eu entrava e assistia. E na verdade ele me pedia para olhar essas pregações para mim me familiarizar cada vez mais com a linguagem pastoral. E ali eu ia estudando, eu ia vendo tudo aquilo e também ia consagrando o nome das alunas. Ele falava, escreve o nome, cola na parede, vamos consagrar. Esse projeto será abençoado e grande. E assim eu fui fazendo. E eu, nesse tempo, eu fazia lives também no meu Instagram. E aí eu abria live, vinha bastante gente, né? O pessoal... E já estava ganhando dinheiro nessa época com isso? Com a mentoria, Sim. com o workshop. E estava indo muito bem, por sinal. Estava vendendo. E eu fazia workshops, as pessoas iam, Sim. né? Elas iam, as mulheres sedentas, sabe? Às vezes quando você está ali sedenta, você quer algo mais de Deus, porque não era só empreendedorismo, era empreendedorismo cristão. Eu lembro de um evento que você fez até em eu vi um vídeo que você me mostrou de um evento que você foi muito grande em Conquista. Sim. De tipo assim, dar 1.500 mulheres e você teve um espaço nesse evento, Sim, né? sim. Então, você viu que o espírito de engano estava ali uma favorecendo. manipulação terrível. Nessas lives que eu fazia, quando eu estava ali online, as pessoas ali vinha as falsas revelações, as adivinhações. E ali, enquanto eu ensinava a pessoa a fazer algo, olha, fulano de tal, eu vejo você agora. Tinha uma moça que estava na live e ela falava assim, olha, Deus vai elevar o teu negócio,
Deus vai te levar para outro nível, Deus vai fazer você prosperar, mas você precisa estar debaixo da cobertura dele. E eu falava, e aquela entidade falava comigo, ela falava que eu reproduzia. E aí teve uma moça. E eu falei assim, olha, fulana, Deus me mostra agora que nesse exato momento você está cortando papéis. E aquela moça estava realmente cortando os papéis lá do outro lado. E aí ela começou, meu Deus, colocou um monte de carinha de choro. E todo mundo, aqueles foguinhos subindo. E meu Deus, e olha, Deus manda te dizer que o teu negócio ele vai prosperar. Agora, eu não sei se, por exemplo, a pessoa chega para você e fala, o teu negócio vai prosperar, quando Deus não quer que você faça isso. Aí a voz do engano, persuadindo aquela pessoa. Tinha um outro rapaz também na live. Eu, olha, essa semana você pediu um sinal a Deus. E nesse exato momento eu estou te confirmando que essa porta que você quer entrar, ele está abrindo. E às vezes não era nenhuma porta que Deus realmente queria para a vida dele, mas eu fui incitada pelo engano. E às vezes são demônios que estão abrindo essas portas. São demônios. E é por isso que hoje em dia eu tenho muita cautela com pessoas que profetizam sobre a minha vida. Porque nem todo mundo que está dentro da igreja... Sim. Trazendo... E tem pessoas que vivem disso também, de profecias, né? Fica pulando de um lugar para o outro exatamente porque querem isso, só que tem muito engano nesse meio. E quando foi que isso tudo acabou? Veio o sucesso, você falou, e depois veio a queda. Ainda tinha um caminho ainda a percorrer até tudo isso acabar. Teve um outro dia que eu tava em casa e foi quando justamente foi esse evento. Ele chegou para mim e falou assim, olha, agora o seu nível vai mudar. E agora você de fato vai crescer. E ele me deu o valor que eu faturaria naquela semana, daquele mês. Ele falou assim, olha, eu vou te dar o nome de uma igreja, de uma pastora. Você vai procurar essa pastora. E quando você chegar nessa pastora, você não vai se preocupar com o que você deve falar. Você vai simplesmente falar, e eu vou falar por você. E eu fui, procurei essa pastora olhou para mim, e ela me conhecia um pouco antes, né? Ela falou, Alana, como você está diferente. Como o brilho do Espírito Santo está na sua vida. E aí eu contei para ela todo o projeto, ela falou, meu Deus, esse projeto precisa alcançar ainda mais mulheres. E até eu, por sinal, quero participar, quero um pouco disso, quero conhecer isso para mim também. E ela falou, quer saber de uma? Eu vou abrir um espaço no meu evento para você divulgar isso que você está fazendo. E ali a gente foi, preparou tudo, preparou o stand, e a entidade falou para mim assim, ó, o falso Jesus, ele falou para mim, o seu nome vai estar em um telão e várias mulheres vão olhar. E isso é o meu sinal de que você vai crescer cada vez mais. E tudo que ele falou aconteceu. Eu estava no evento. Essa pastora ela me deu uma oportunidade para falar e eu falei para aquelas mulheres. E chegou um exato momento em que o nome Lana Lee estava no telão diante de várias mulheres. E ali... Só que naquele dia eu comecei a ficar mal, porque me deu uma certa timidez, um certo bloqueio com aquelas mulheres, eu não conseguia conversar de fato com elas. E eu estava sentindo também que eu estava perdendo a força, porque era muitos dias de jejum, era muitos dias em uma entrega, e cada vez que eu deitava, era como se as minhas energias estivessem sendo sugadas. Então eu estava muito fraca. E ali naquele dia eu não consegui fazer o que o falso Jesus me mandou. E quando eu cheguei em casa, ele começou a me torturar. Você não fez o que eu mandei, você não falou com quem eu mandei você falar. E aí eu comecei a falar assim, poxa, mas um Deus tão amável agora está vindo com tortura. E nesse período ele tinha pedido meu esposo para sair do emprego. Que ele falou assim, o seu negócio estava indo bem, mas deu uma reduzida porque você não está fazendo aquilo que eu mandei você fazer. E para que vocês ganhem força novamente, é preciso que o seu esposo saia do trabalho. E como um sinal, eu abro a Bíblia e vou te dar uma palavra. Eu peguei a Bíblia com o olho fechado, abri, caiu numa palavra que confirmava exatamente tudo que aquela entidade falava. Eu liguei para o meu esposo, falei, olha, Deus está mandando você sair do trabalho. E a palavra foi essa aqui. No mesmo dia ele pediu demissão. E entramos para dentro de casa.
No primeiro dia que ele pediu demissão e entrou para dentro de casa, eu vi como se fosse um falso anjo. Ele ficava na porta. E ele não deixava a gente passar. E me dava um certo medo. E ele começou a vir com muitas ameaças. Olha, vai acontecer um mal muito grande se você não me obedecer, se você não seguir com o projeto. Só que o projeto não era... O foco do projeto não era vender a mentoria, nem nos fazer ricos. Era encontrar mulheres com corações distraídos e implantar nela uma falsa palavra distorcida. Que era aquilo que eu fazia nas lives. Elas ganhavam confiança pela revelação e se entregava a tudo que eu ministrasse para elas. E nesse período, ele ainda me deu uma lista de igrejas da cidade. Ele falou, você vai procurar a igreja tal, a igreja... Era mais de 10 igrejas. Você vai procurar a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal. E todos esses pastores vão se render ao seu projeto. Só que eu não tinha força para continuar caminhando com aquilo. Eu tinha sido muito sugado. Muito. Eu comecei a sofrer muitas torturas. Muitas torturas. E chegou um momento em que o curso ele já não vendia mais. E começou a faltar muita coisa dentro de casa, inclusive os alimentos. E aí eu entrei para dentro do quarto e falei assim, Senhor, não foi eu que quis chegar até aqui. Foi o Senhor que me trouxe para cá. Inclusive, me mandou sair da minha casa. E tá faltando tudo. E eu não posso sair porque tem um anjo na porta. E agora? Ele virou para mim e falou assim, tudo isso está acontecendo com você porque você não se entregou. Você não se entregou por inteiro. E eu falei, então você quer que eu me entregue? Eu disse, sim. Foi, então eu entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito a todo tipo de projeto que você quiser. Eis-me aqui. Aí naquela hora entrou 3 homens dentro do quarto. E todos os 3 estavam com as vestes brancas. E um carregava uma bacia cheia de um líquido vermelho parecido com sangue. Aí ele pegou um rolo, parecido com aqueles papéis antigos que puxa. E aí me deu uma caneta de pena. E eu molhei a pena no líquido e eu assinei meu nome. Ele fechou o papel e disse, está selado. Agora você pertence ao reino. Você é nossa. E aí ele colocou uma coroa na minha cabeça. A coroa tinha vários símbolos ocultistas, só que eu confundia tudo com a... Eu achava que o pentagrama era a estrela de Davi. E isso é o resultado de pessoas que não se aprofundam na palavra de Deus. E aí vai olhando essas coisas e... isso é de Deus. E aí ele falou assim, olha, hoje eu vou te dar um sinal de que eu tô com você. Aí naquele dia chegou na nossa conta o valor de R$1.000. Falei com meu esposo, falei assim, olha, Deus voltou com a gente. Deus está com a gente. E ele falou assim, pega esse dinheiro, vai no melhor restaurante da cidade, vai no shopping, se diverte... E depois volta para casa e volta para o projeto. Fui, saí, nós gastamos todo o dinheiro como ele me falou. Gasta tudo no dia, porque amanhã eu vou te dar novamente outro. Eu gastei todo o dinheiro. E quando eu voltei, quando eu estava no shopping, ele falou assim, vamos para casa. Aí a liberdade. Eu perdi a liberdade naquele momento. Aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, ele começou a me torturar ainda mais. E aí eu falei, cara, isso aqui não é Deus. E eu tava tão mal, porque eu já não tava falando com a minha família, ele tinha me feito brigar com os meus pais, ele tinha me feito brigar com todas as pessoas ao meu redor, justamente para que eu não procurasse ajuda. E aí chegou um momento em que eu olhei, não tinha mais nada em casa. Os R$1.000 do outro dia não voltou. Ele não... E tudo ele lançava a culpa para mim. É porque você está sendo fraca. É porque você não está fazendo o que eu estou mandando você fazer. E aí chegou um dia que eu falei assim, eu vou me matar. Eu não vou ter força suficiente para viver e ver meus filhos e meu esposo num poço que eu coloquei. E aí naquele dia eu fui na janela e eu olhei para baixo.
E eu falei assim, é agora. Mais que doa, mas é agora. Aí o vizinho começou a tocar uma música, aquela música que fala assim, eu não perdi o controle, não. E aí eu falei, será que o Deus verdadeiro é o Deus que mandou colocar essa música e não o que eu tô servindo? Eu falei assim, então que eu morra hoje. Você tá me ameaçando tanto, então que eu morra hoje, mas hoje eu vou sair daqui. E hoje eu vou procurar algum lugar para poder ser liberta disso. Eu entrei pro banheiro, fui tomar um banho para poder me preparar para sair para procurar uma igreja. E eu comecei a travar uma batalha dentro do box. Porque aí ele mostrou a verdadeira face. Ele voltou como um homem cheio de penas cinzas. E eu comecei a literalmente rodar e me debater dentro do box. E ele dizia assim, a sua mente está sob o meu controle. Você não tem mais esperança. Ali eu falei, Jesus, verdadeiro Jesus, por favor, me ajuda a sair daqui. E aí eu consegui sair. Quando eu abri a porta, já não tinha mais aquele anjo, falso anjo fora. E aí eu fui procurar uma igreja. E foi um período onde eu entendi que realmente eu estava sob o ataque do engano. Sim. Mas até ter a libertação por completo, eu ainda passei uns 2 anos e meio procurando pela libertação. Que eu só encontrei depois que eu comecei a conversar com o pastor Jefferson. A gente marcou o gabinete, foi muito intenso, por sinal, porque o mal começou a odiar ele, começou a perseguir ele e me pedia para matar. E eu ainda assim obedecia aos comandos e ainda assim fazia rituais para ele, para o pastor, porque ele ia tirar de mim o meu poder, ele ia tirar de mim as visitas, as sensações boas espirituais. Mas eu glorifico a Deus que o processo de libertação aconteceu. Amém. Demorou um pouco, mas aconteceu. E depois da última oração que a gente fez, do último gabinete, até hoje, eu nunca mais fui atormentada. Glória Eu a nunca Deus. mais tive visitações. Eu nunca mais tive meu espírito arrancado para poder presenciar sacrifícios humanos. Nunca mais. Amém, glória a Deus. Meu Deus, o que você dá a dizer? Depois de escutar tudo isso, que eu já sabia que você sabia, né? De tudo isso. A importância de você se comunicar no mundo espiritual de forma ordeira, porque, por exemplo, muitas pessoas querem ser instrumentos de Deus. Eu não gosto da expressão ser usado por Deus. Porque a gente usa coisas, objetos, pessoas nós comissionamos, enviamos. Então, é intenso, tipo, ela está contando aqui, mas Em partes, né? ela está Sabe? bem Tem assim, muita... porque até para não se comprometer e tal. Mas assim, foram momentos assim muito intensos que é processual. A gente está num processo bem avançado, né? Ainda tem algumas coisinhas assim, a gente tem que ajustar, mas nada que a gente não tenha aí a convicção de que estamos no caminho certo, né? E num dia que ela entrou no gabinete assim, desesperada, falou assim, eu não aguento mais, eu não sei o que eu faço, preciso ser ajudada. E eu sempre falava para ela assim, tenha paciência, porque é um processo. Eu li o livro da Rebecca Brown, né? Ele veio para libertar os cativos, é um livro muito forte, com revelações muito intensas. E o processo de libertação é que ela conta a história de uma libertação que ela teve com uma jovem também, que foi envolvida no ocultismo, só que de forma muito mais intensa. Eu li o livro agora, Saindo do Cativeiro, da Magali Narte, do pastor, eu esqueci o nome do esposo dela. Eu não sei se exatamente o nome do livro é esse, depois eu vou até pegar o nome do livro aqui para ver se eu falo de forma mais precisa. Só que ela conta a história de libertação de uma jovem que durou meses, aquela libertação, durou meses. E
foi um processo assim muito delicado, né? Muito intenso ali que eles tiveram. Eu estou pegando aqui o nome do livro aqui, que eu não sei com exatidão se é aquele nome. Não sei nem se eu tenho ele aqui. Não tem não. Mas depois a gente bota aí no nome do livro. Sim, se alguém quiser. Que é muito bom o livro. Comente aqui. É um processo muito delicado e, tipo assim, o processo de libertação, ele é progressivo, gradativo. Eu me lembro de todas as sessões que a gente tinha, ela me perguntava assim, pastor, eu já estou liberta? Aí eu sempre respondia para ela, não sei. Ela, como é que a gente vai saber? Eu falei, porque todas as vezes que termina a sessão de libertação, eu ia para o quarto orar assim, e aí, o que aconteceu lá? Porque não é a gente que faz a libertação, é Jesus através da gente. Inclusive, glórias a Jesus por tudo que ele fez. Amém. Né? Então, eu me lembro, assim, em uma das sessões, eu me lembro um dia, ela estava na casa dela, acho que, não sei se ela ficou possessa lá, e ela ligou para mim, falou no WhatsApp, alguma coisa assim. Acho que foi ligação. Eu vou me suicidar. Falei assim. Eu não lembro disso. Eu vou me suicidar. Aí tirava a foto pelo WhatsApp, ela, olha onde eu estou, e ela na sacada, no segundo andar, onde eu estou, eu vou jogar o corpo dela daqui de cima. Eu falei assim, primeiro, você não tem autoridade para fazer isso. Para você fazer isso, você tem que ter autorização do meu Pai Celestial. Enquanto eu estava ali falando, eu botava mute e ficava, Senhor, envia um anjo agora lá onde ela está. Envia um anjo agora e bloqueia todo o acesso para que esse demônio... Aí ele fala, eu vou jogar o corpo dela daqui, a culpa vai ser sua. Eu falei, não. Primeiro que eu não posso ter culpa de uma coisa que não foi eu que fiz. Segundo, você não tem autorização do meu pai para fazer isso e eu estou muito tranquilo. Eu falei assim, já que você diz que vai fazer isso, então joga o corpo dela lá embaixo. Eu falei, joga o corpo dela lá embaixo. Aí ele, você está duvidando de mim? Aí eu botava muito e falei, Senhor, não deixe ele jogar o corpo dela lá embaixo. E aí ele desligou o telefone. Quando desligou o telefone, eu falei, Senhor, tu viu o anjo lá. Aí daqui a pouco ela vinha e falava... Aí apagava as mensagens. Pastor, ela começava a apagar todas as mensagens que mandava, me xingando, me esculhambando. Não, quando eu via, já estava apagada, a mensagem apagada. Meu Deus, que ele apagava, né? Aí ela falou, pastor, me perdoa, eu não sei o que aconteceu e tal. E eu falei, não, fica tranquila, tá tudo bem, que bom que você tá bem e tal. Então é delicadíssimo o processo, né, de libertação. E o mais importante desse processo é o quê? Você acreditar que Deus pode fazer e não desistir? Não desistir, porque assim, apesar de... Eu sempre, quando eu faço libertação, eu faço uma sessão e dou uma larga folga para retomar. Porque a pessoa não tem uma estrutura para você tirar de vez, o diabo arregaça a pessoa. É muito forte. Então você tem que esperar, faz uma coisa e espera. Também teve o último gabinete que ele tentou me jogar. Jogar do prédio aqui, né? A última sessão que a gente teve, ele tentou jogar ela do prédio, só que tinha as grades e eu olhava, ficava olhando para cá, será que aquele bicho pula? Eu peguei na mão dela assim, rastei em nome de Jesus, te amarra e não sei o quê. Meu Deus. Porque é bem complexo e as atmosferas espirituais assim, muito condensadas aí. Sim. E aí a gente teve essa última sessão aí, não tivemos outra ainda, né? Vai ter, eu estou esperando assim, um panorama de Deus. Mas que bom, ela já está se envolvendo na adoração que ela não conseguia. Ela não conseguia se envolver na adoração. Ontem mesmo, né? Foi. Na mesa profética. Sempre quando eu tentava buscar a Deus, ele falava assim, você não pode acessar a presença de Deus. E hoje eu não escuto mais nada. Amém. Glória a Deus. Ela... Muito bom. Que bom que você veio para casa profética, né? Encontrou... Você fala que é um pai, né? Não é um pastor. É um pai, né? Não. E agora ele tá lascado. Ele é um pai. Eu lembro numa das sessões de libertação que o diabo me ofereceu ela. Eu falei assim, ele falou, você não quer ela para você? Eu falei, como assim, cara? Essa moça é casada, eu também sou. Mas eu vou te dar, ela tem um dom de revelação incrível, a maior reveladora da cidade. Eu vou encher tua igreja de pessoas e vou te dar muito dinheiro. Eu falei assim, cara, que tentação essa sua proposta, mas o dono da igreja
Jesus, eu Amém. tenho que pedir permissão para ele, e eu não tenho interesse em dinheiro, porque dinheiro não é uma coisa que me supre. Quem me supre é a presença de Jesus. Amém. Muito bom. Foi Meu muito Deus. engraçado isso. O diabo me oferecendo a pessoa, vou encher sua igreja de gente, de dinheiro. Eu falei assim, se fosse um pastor avarento, uau, eu quero. Ele não teve quem está vendo hoje, não Não. duvido disso, não. A gente não né? se Meu move, Deus. né, por dinheiro. É engraçado Verdade. que na lista de nome das igrejas não tinha a casa profética. E aí ele revoltou quando eu entrei aqui. Eu me lembro quando a Lana chegou na casa profética. Eu lembro como é que ela estava, lembro do jeito, vi assim, bem longe os processos de cabelo libertação, era né? outro, né? Sim, eu queria, para encerrar, a gente falar sobre o cabelo. Um dia ela chegou na igreja assim, um cabelo, assim, né? Cortou do nada. E ela amava o cabelo. Eu perguntei o que tinha acontecido e tal. Ela me explicou um comando que você tinha dado a ela E aí? de cortar o cabelo, por quê? Então, muitas entidades se apoderam do cabelo, porque o cabelo é o véu da mulher, né? O cabelo é o véu. Então, às vezes, talvez nesse subconsciente de viagens astrais, ela fazia sacrifício, um deles foi o cabelo. Um foi o cabelo, o outro foi o perfume, ela usava um perfume. E o perfume dela me incomodava, eu ficava assim, meu Deus, tem alguma coisa nesse perfume, que o cheiro do perfume me incomodava. E aí eu falei pra ela, falei assim, tu larga esse perfume. E um dia, numa das sessões de libertação, eu falei, Alana, você tem que cortar seu cabelo. Não importa o tamanho que você corte, você tem que cortar seu cabelo. Porque eu vejo que uma entidade se alimenta do seu cabelo. Ele se apodera de você através do seu cabelo. Teve uma mulher no Adorar esse ano também, que eu vi a entidade no cabelo da menina. E lá no Adorar ela cortou o cabelo. Não lembro se o pessoal viu. Eu vi. Ela Eu cortou vi. o cabelo porque o demônio ficava no cabelo dela. Meu Deus, que forte, Quando hein? corta, fazendo a quebra, porque aí eu dei o comando para ela, na quebra ali, eu falei, você corta seu cabelo, porque tem um demônio que se alimenta. Ele se move em você, no cabelo. Aí no dia ela chegou com o cabelo curto. Eu lembro ela falando. Caminho de obediência Foi, também meu Deus. é muito Desespero importante. pela libertação estava tão intenso que ele mandou eu... Meu Deus, muito bom. Depois você faz um novo, porque tem mais coisa, né? Sim, sim. Tem que fazer. É porque tem muita coisa. Tem né? muita coisa para falar. Então, para encerrar, né, a gente pode falar sobre a importância, não sei se você quer falar sobre a importância de procurar ajuda, né, de procurar pessoas que consigam, né, acessar seu coração para liberar a cura. Isso. Porque, como você falou, tem muita gente cristã dentro da igreja que precisa de libertação, né? E a Alana encerra com a mensagem para as pessoas de que existe pessoas que podem te ajudar, né? Porque às vezes muita gente está desenganada. E aí eu encerro depois. Primeiramente, assim, a busca por ajuda é importante. A relevância de você. Você não vai conseguir se libertar sozinho ou sozinha. Não vai. Segundo, procurar pessoas que trabalham na área de libertação. Nem todo pastor tem chamada para a libertação. Eu, por exemplo, não tenho. Mas todo pastor tem que ter noção de diversas áreas no campo espiritual, e Deus me deu, para a glória do Senhor, essa noção de libertação. Segundo, ter paciência. Não é da noite para o dia, isso é um processo. O caso dela demorou quase 1 ano. É um processo. E você que está passando por isso, que se envolveu no ocultismo, que agora você quer sair, não é fácil. Porque os demônios vão tentar lhe matar, inclusive, e inclusive já conseguiu matar pessoas que tentaram sair. Então, você procura ajuda, Deus vai libertar você. Nós cremos que há poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Ele vai te libertar em nome do Senhor Jesus. Em muitos momentos dessa fase de libertação, eu me perguntava, Deus, será que eu vou conseguir sair viva disso? E eu consegui, pelo sangue de Jesus. Amém. Às vezes a gente passa por essa situação, principalmente quem se envolve com essas coisas, com o ocultismo, e acha que não tem mais solução, que não tem mais saída. Mas em Jesus nós encontramos toda a saída necessária para viver uma vida em liberdade. O nome de Jesus e o sangue de Jesus é totalmente suficiente para nos trazer uma vida nova e cheia da presença de Deus. Amém. Amém. Então, gente, meu Deus, tá meio. Não é um suspense que tá aqui, não, mas assim, é a história muito, muito tensa, né? De tudo que você viveu. E fala do seu livro, né? Você tá nesse. As pessoas podem
saber com mais detalhes, né? Sim. Quando sim. você... Eu estou escrevendo, inclusive, porque não tem nem como abrir a história toda no podcast. Não pode. Então, eu estou colocando com muito cuidado todos os detalhes lá, para uma melhor compreensão. Sim, tem sido um grande prazer escrever isso, porque tem muita gente passando por isso e não tem ninguém ou tem receio de falar o que está vivendo. E eu espero que seja uma ferramenta de libertação. Amém, vai ser uma Amém. ferramenta de libertação. Amém. Eu declaro em nome de Jesus. Da mesma forma, nós cremos também, né, que esse podcast vai alcançar muitas vidas. Gente, compartilha esse vídeo. Tem pessoas assim como a Lana, que às vezes passa por isso e não fala com ninguém, não compartilha com ninguém. Então compartilhe, deixe seu comentário. E eu vou deixar aqui as redes sociais de Alana, as redes sociais do meu pastor. Se você está se congregar, né, vem para a Casa Profética, venha ser cuidada, né? Nós somos frutos, né, desse cuidado do nosso pastor. Não é porque tá na frente dele que eu tô falando, até porque você não gosta de elogio, né? Não gosto. Já deixou bem claro isso. Mas a Bíblia diz que a gente tem que dar honra, né, a quem merece honra. Então, Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça que o maior objetivo desse podcast é alcançar a sua vida. Primeiramente, a gente quer agradecer ao Senhor por essa obra linda que Ele começou, e a palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E agradecemos muito a Jesus por tão grande libertação feita na vida da Lana. E eu quero encorajar você que se envolveu no ocultismo. Não é um bom caminho, não é o lugar que você deveria ou pode estar. É extremamente enganoso, danoso e tem muitas consequências, drásticas consequências. Não sei de que cidade você está falando, na cidade onde você mora, procure um pastor de libertação que pode te ajudar dentro desse processo. Você que mora em Vitória da Conquista, mora em outra cidade, tem intenção de morar em Vitória da Conquista, a gente vai deixar o nosso Instagram aí, casaprofética.oficial. Entre em contato com a gente, você vai ser muito acolhida, muito abençoada. Nós cremos que Deus vai mudar a tua história, assim como mudou a história de Paula, mudou a história de Alana, Ele vai mudar a sua história também. Que Deus te abençoe.